Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu resolvi trazer uma questão de concurso aplicada pela banca Contemax para a Prefeitura Municipal de Mataraca para o cargo de professor de matemática. Então, nessa questão, a gente vai abordar o conteúdo de regra 3 composta e trarei uma forma diferente de a gente resolver sem precisar estar identificando se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, primeiro vamos ler a questão e diz o seguinte: 5 médicos atendem 45 pacientes em 3 horas. Quantos médicos são necessários para atender 135 pacientes em 5 horas? Então, a gente vai fazer uso de um macete, onde a gente precisa identificar quem é o processo e quem é o produto. O processo vai ser tudo aquilo que a gente vai utilizar para chegar ao produto final. Então, quem seria o processo aqui, nessa questão? Seria a quantidade de médicos, ou seja, inicialmente, a gente tem a quantidade de médicos e a quantidade de horas que eles precisam para atender a quantidade de pacientes. Então, vamos montar o macete. Então, a gente já sabe que é processo e produto. E a gente monta o esquema desta forma. Já peço desculpa aí pela escrita. Então, quantos médicos são necessários para atender 45 pacientes em 3 horas? São necessários 5 médicos em 3 horas para atender 45 pacientes. Quantos médicos serão necessários para atender em 5 horas 135 pacientes? Então, como a gente não sabe a quantidade de médicos, a gente chama de uma incógnita. E agora, quantas horas? 5 e 135 pacientes. Então, a gente vai fazer de uma multiplicação seguindo essa linha aqui. Então, a gente tem x vezes 5 vezes 45 igual a 5 vezes 3 vezes 135. Perceba que a gente fez a multiplicação dessa forma. Multiplicou esses elementos dessa linha, igualou a multiplicação desses elementos dessa outra linha. Então, perceba que aqui 135 a gente pode escrever como 3 vezes 45. Então, a gente vai reescrever 135 como 3 vezes 45. X, 135 a gente vai escrever como 3 vezes 45. Por que a gente fez isso? Para poder facilitar nossos cálculos. Então, a gente vai eliminar quem? A gente vai eliminar aqui ó, o 5 com 5 e vamos eliminar o 45 com 45, resultando apenas em x igual a esses 3, que é igual a 9. Então, a gente achou que a quantidade de médicos necessários para atender 135 pacientes em 5 horas foi de 9 médicos, que corresponde à alternativa B. Então, foi isso. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e até o próximo.